Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar um pouco sobre a ideia de um dono de um determinado contrato. As pessoas às vezes acham que esse contrato tem um dono. Tem entre aspas, por isso eu coloquei dono entre aspas. Por quê? Qualquer contrato é totalmente público. Uma vez que o contrato é colocado na blockchain, o dono do contrato, por assim dizer, é o próprio código. O código é a lei. Então, se você quer que uma determinada conta tenha alguma prioridade no contrato, essa determinação tem que ser colocada no código. A EVM, a máquina virtual da Ethereum, os contratos, a Ethereum, não tem uma questão de dono de contrato. Não existe dono de contrato na EVM. Então, como é que a gente faz isso? Por quê? É muito comum queremos que um contrato tenha um dono. Por exemplo, um contrato de token. A gente quer que só um endereço possa criar novos tokens. Então, isso tem que ser colocado no código. E nessa aula a gente vai ver como é que a gente faz isso no código. Então, aqui no Remix, eu criei um novo contrato chamado dono e eu vou querer ter uma noção de um dono de contrato. Então, para isso, a gente vai criar uma variável do tipo address, ela vai ser pública e eu vou chamar ela de dono. Isso aqui vai ser o dono do contrato. Então, quem é o dono? Novamente, isso aí é abstrato. Isso aí, quem está programando é que tem que decidir quem é o dono. É comum o dono ser aquela pessoa que fez o deploy do contrato. Então, eu vou associar essa variável dono àquele que fez o deploy do contrato. Como? Utilizando message.sender. Aonde? Na função que é executada no momento do deploy. Qual é a função que é executada no momento do deploy? A função construtora. Então, vou colocar aqui constructor, abre e fecha chaves, e aqui eu vou dizer que o dono é igual ao message.sender. Por quê? Essa função vai ser executada no momento do deploy. No momento do deploy, o message.sender vai ser aquela conta que fez o deploy, então o dono vai ser a conta que fez o deploy. Vamos salvar aqui, vamos verificar isso. Aqui eu salvei, vou aqui no deploy, vou escolher uma conta para fazer o deploy, vai ser essa 03. Vou aqui fazer o deploy, fez o deploy, ele executou a função constructor, o mesh.sender é o 03, então se eu vier aqui e ver que o dono vai ser o 03. Então aqui eu criei uma ideia de dono de contrato no código. A máquina virtual da Ethereum não tem nada a ver com isso. Agora, se eu quiser que uma determinada função, vou escrever uma função, vou botar aqui restrita, que ela só possa ser executada pelo dono do contrato, como é que eu faço? Isso é uma função normal, uma função como qualquer outra, vai ser public, e é aqui que eu tenho que dizer que eu vou requerer, require, que quem está executando a função nesse momento seja igual ao dono. E aqui vai vir o resto da transação, resto do código, por assim dizer, pontinho, pontinho, pontinho. Eu posso salvar, veja que não tem erro, ele tem um aviso que essa função não altera o estado da blockchain, mas porque eu não complementei. Eu não fiz nada ainda, poderia fazer, mas aqui eu estou requerendo que o mesh.sender seja o dono. Então vamos fazer o deploy desse novo contrato. O dono vai ser o 03, porque é essa conta que fez o deploy. Eu posso vir aqui e ver. Dono é o 03. Então, se alguma outra conta, por exemplo, a 147, quiser executar essa função restrita, executar, ela pode. Contratos são públicos. Qualquer um pode executar qualquer função. Eu posso vir aqui e mandar executar sem o menor problema. Qual é o problema, entre aspas? É que ela deu um erro. Por que ela deu um erro? Porque quando o código chegou aqui, require mesh.sender igual a dono, o código viu. Quem é o mesh.sender? Vou voltar aqui para ver quem é o mesh.sender. É o 147. Ele é igual ao dono? Veja que o dono é o 03C. Não, não é igual. E esse require, se a condição for falsa, ele para de executar a transação e reverte. Então, ela não vale, essa transação não vale. Então, a gente cria uma forma de certas transações só poderem ser executadas por certas contas. Se eu agora vier aqui e escolher a dona do contrato, que é 03, e tentar executar essa função restrita, agora o require passou
Então, ela foi executada sem problema. Então, que fique claro que, se quisermos que algumas funções só possam ser executadas por algumas contas, isso tem que ser colocado no código. Não existe dono de contrato além do que está no código. E todo contrato é público. Isso tem que ser claro. Todo contrato é público. Qualquer pessoa pode executar qualquer função. Então é isso aqui, criamos a ideia de dono de contrato no código. Isso aqui vai ser muito útil quando quisermos criar contratos que tenham certas restrições. Então é isso, espero que tenha entendido, espero que tenha ficado bem clara essa ideia, porque ela é muito importante, e até a próxima aula.